Nessa altura, você já deve ter percebido a importância dos cálculos para quem estuda os elementos de máquinas. Deve ter percebido que, sem conhecer bem esses cálculos, é impossível fazer qualquer um desses elementos. Então, preste atenção que a nossa teleaula está começando. Bom, não vou atrapalhar mais a aula deles e preste atenção do que vem por aí. Com a nossa teleaula de elementos de máquinas, você vai ficar afiado no cálculo de engrenagens cônicas de dentes retos acopladas com eixos a 90 graus, aprendendo a encontrar o diâmetro externo, o diâmetro primitivo, o módulo e alguns ângulos, como o ângulo da cabeça do dente e o ângulo do pé do dente. Viu só? Tem que estudar muito para aprender a fazer os cálculos, tem que rachar até dizer chega. Ô Silva, vem dar uma olhada numa história que me deixou tiririca. O que foi? Eu descobri que para se fazer o cálculo de uma engrenagem cônica com dentes retos acoplados com eixos a 90 graus, não serve os cálculos que a gente aprendeu para as engrenagens helicoidais. É mole, é brincadeira. Tito, os cálculos para se fazer um bico de avião não são os cálculos que se usam para fazer a hélice. Os cálculos de uma engrenagem cônica não são também como os cálculos que você aprendeu para uma engrenagem helicoidal. Ah, cálculos. Eu não aguento mais fazer tanto cálculo. Tito, o que é isso? Tá querendo aprender sem estudar é o mesmo que querer ganhar dinheiro sem trabalhar. Ah, Silva, você tá certo. Você me convenceu mais uma vez. Mas me dá uma força que esse assunto aqui é duro de roer, viu? Claro, mas chega de papo. Vamos agora estudar os cálculos técnicos de uma engrenagem cônica com dentes retos acoplados a eixos a 90 graus, que apresenta um dente quebrado. Engrenagem cônica com dente quebrado. Tá aí um ponto de contato entre a mecânica e a odontologia, né, Miguel? Mas nesse caso é só mecânica, mesmo porque engrenagem não tem cárie, né, Ângela? Mas vamos lá. O diâmetro externo, Que é o DE. o DE, ele pode ser medido. O número de dentes, Que é o Z. pode ser contado. Agora, o ângulo primitivo Delta. pode ser calculado. Vamos ver como é que fica isso visualmente. Olha só, nessa figura você pode conferir a posição das cotas. O diâmetro externo, o diâmetro primitivo e o ângulo primitivo. Bom, agora vamos ver a fórmula para cada um deles. A fórmula do diâmetro externo. Diâmetro externo é igual diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo vezes o cosseno de delta. Ficou claro para você? Bom, agora a fórmula do diâmetro primitivo e do ângulo primitivo é com o Miguel. Então vamos lá. O diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. E o ângulo primitivo é dado por essa fórmula. Tangente de delta igual a número de dentes da engrenagem quebrada dividido pelo número de dentes da engrenagem acoplada. Que é o ZA. Exatamente. A partir dessas 3 fórmulas, nós podemos deduzir a fórmula do módulo e calcular o seu valor. O que você encontrou aí, Titão? Nada, eu tô colocando essa letra aqui na minha mão. O que é isso, rapaz? Cola? Nada. Esse aqui é o valor que eu quero descobrir na fórmula. É o M de módulo. Ah, então anota aí mais uma vez a fórmula que nós vamos achar esse valor juntos. Diâmetro externo é igual diâmetro primitivo mais 2 vezes módulo vezes cosseno do ângulo primitivo. Confere? Confere. Tá aí. Diâmetro externo igual a diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo vezes o cosseno do ângulo primitivo. Bom, como a gente sabe, o diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. Então a gente pode substituir na fórmula que fica assim: diâmetro externo igual ao módulo vezes o número de dentes mais 2 vezes cosseno do ângulo primitivo. Vamos reescrever para facilitar. Fica
Diâmetro externo igual a módulo vezes número de dentes mais 2 vezes cosseno do ângulo primitivo. Agora é só isolar o módulo que a gente tem. Módulo igual a diâmetro externo sobre número de dentes mais 2 vezes o cosseno do ângulo primitivo. Puxa, legal, mestre. Agora já dá para calcular o módulo da engrenagem. O diâmetro externo você já mediu, não é, Tito? Já sim. Deu 63 milímetros e 88 centésimos. Joia. O número de dentes da engrenagem quebrada é 30. E o número de dentes da engrenagem acoplada é 120. Agora vamos calcular o diâmetro primitivo da engrenagem quebrada. Na engrenagem, o ângulo primitivo a gente calcula assim. Tangente de delta é Z, o número de dentes da quebrada dividido por ZA, o número de dentes da acoplada. Conforme os nossos dados, dá 30 sobre 120, que dá 25 centésimos. Quanto é que dá o arco tangente de 25 centésimos aí, Tito? Dá 14 graus e 2 minutos, Silva. Muito bem. Então, a gente já pode calcular o módulo aplicando na fórmula que você viu agorinha. Bom, a fórmula é: módulo é igual ao diâmetro externo dividido por número de dentes mais 2 vezes o cosseno do ângulo primitivo. E agora vamos substituir os valores, né, Ângela? Você encontra aqui, ó, no seu livro do telecurso, na tabela de cossenos. Então vamos lá. Bom, o diâmetro externo é 63 inteiros e 88 centésimos. O número de dentes da engrenagem quebrada é 30. E o ângulo primitivo é 14 graus e 2 minutos. Então, o módulo fica 63 inteiros e 88 centésimos sobre 30 inteiros mais... Eu preciso usar a calculadora aqui. 1 inteiro e 94 centésimos. Ou 63 inteiros e 88 centésimos sobre 31 inteiros e 94 centésimos. O que dá 2. O módulo vale 2. Estamos quase chegando lá, hein, Titão? Oh, mas o que tá faltando, Silva? Está faltando definir alguns ângulos. O ângulo da cabeça e do pé do dente. Vamos ver esses ângulos? Olha aí, a letra grega delta, como você sabe, representa o ângulo primitivo. A letra psi representa o pé do dente. A letra gama, a cabeça do dente. A fórmula do ângulo da cabeça do dente é a seguinte. Tangente de gama igual a 2 vezes seno de delta sobre z, que é o número de dentes. Bom, agora a fórmula do ângulo do pé do dente. Vamos lá. Tangente de gama igual a 2 inteiros, 33 centésimos, vezes o seno de delta sobre z. Mas isso para ângulos de pressão de 14,5 ou 30 graus, né? Porque se o ângulo for de 20 graus, a fórmula muda um pouco. Muda mesmo. Para ângulos de pressão de 20 graus, fica assim. Tangente de gama igual a 2 inteiros, 50 centésimos, vezes seno de delta sobre z. Bom, eu acho que isso já dá instrumentos suficientes para o pessoal que está assistindo a teleaula encontrar os ângulos aqui no livro, não é?
Isso mesmo, se você for olhar a sua aula no livro, você não só vai encontrar a solução dessa questão, como também exercícios para praticar os cálculos que a gente acabou de passar para você. Bom, mas antes de correr para o seu livro, dá só uma verificada aí na revisão da teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de elementos de máquinas de hoje, a gente aprendeu a fazer alguns cálculos de engrenagens cônicas, como o cálculo do diâmetro externo, do diâmetro primitivo, além dos cálculos dos ângulos, como os da cabeça e o do pé do dente. Esse pessoal aí já está indo embora para casa. E sabe o que eles vão ter que fazer quando chegar lá? Vão ter que estudar mais. Porque cálculos, como muitas coisas na vida, a gente só aprende exercitando bastante. Não se esqueça de estudar, porque na próxima teleaula tem mais sobre cálculos para você aprender. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.